gostaria de comentar, sim, isso é uma preocupação minha desde que começou, desde o primeiro dia dessa tragédia. Porque a gente sabe que em uma situação de guerra, né, como confessado pelo próprio ministro Paulo Pimenta, ele falou em situação de guerra. Em situação de guerra não tem lei, né? Já nos dias normais no Brasil já não tem, imagina numa situação como aquela. Então o pessoal começou a falar de saqueamento, de roubos, né? Mas eu fiquei preocupada em mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade sem poder se defender ou sem poder ter alguém para defendê-las porque o governo Lula desarma o cidadão de bem. Não deixa, impede o acesso para que as pessoas tenham armas. Estão fazendo de tudo. Claro que já não é de hoje, isso já vem lá desde 1997, quando centralizaram, né, desde o governo Fernando Henrique, quando centralizaram no Sinarme a questão dos portes de arma. Antes eram as polícias civis que davam. E quanto mais descentralizado o poder, tirar poder aqui de dinheiro de Brasília e deixar nos estados, muito melhor. Então as mulheres estão vulneráveis e as crianças estão vulneráveis porque não têm o direito à legítima defesa tão defendido por mim e sou acusada de nazista por isso, de fascista, por causa disso e por causa da minha tiara. Né? Então é o óbvio, desarmamento é genocídio, isso está escrito na porta do meu gabinete, é uma frase de Olavo de Carvalho e é verdade, porque você precisa, porque não tem aquela frase que sempre dizem, porque essa deputada se preocupa mais com armas do que com comida, mas em certos momentos da história ou de acontecimentos, quem vai ter a comida é quem tem as armas. Realmente a gente se coloca no lugar do outro, que perdeu tudo, né, e está também tentando salvar o mínimo que ainda tem de patrimônio. Mas teve uma coisa que me chocou muito, né, de tantas coisas, foi o depoimento de uma deputada, a deputada Francine Bayer, do Rio Grande do Sul, que ela saiu da casa dela de Canoas, porque iria alagar, e realmente alagou e perdeu tudo. Foi para a casa da mãe em Porto Alegre, e depois teve que ser resgatada, ela e a mãe, a família, juntas, porque também alagou. Né? Então essa é a situação atual do Rio Grande do Sul, nosso estado vizinho, querido, né, vizinho ali de Santa Catarina, onde foi em Brasília, atingiu todo mundo, realmente. O estado, eu vi o relatório enviado pelo governo do estado, do Rio Grande do Sul, 75% do estado do Rio Grande do Sul foi atingido, tiveram grandes perdas de infraestrutura, e muitas coisas que o Mário também falou ali, de dinheiro a esmo, nesse sentido, eu sempre me preocupo. O ano passado nós tivemos, né, também enchente em Santa Catarina, e é recorrente isso, mas a Defesa Civil de Santa Catarina é muito eficiente nessa de prevenir. A questão do Rio Grande do Sul ter perguntado ali, realmente não sei, não acompanho mais, obviamente, o trabalho da Defesa Civil de Santa Catarina. E eu sempre pensava, eu falava com os pequenos negócios, dono do mercadinho, dono da padaria, como que esses iriam se reconstruir? Porque a gente manda emendas, o governo manda dinheiro para reconstruir as coisas públicas. Mas e as pessoas? Como que essas pessoas irão reconstruir? Então, pensando nesse sentido, em 2023 eu já protocolei um projeto que é eu não lembro o número de 2023, que é para o diferimento de impostos para empresas do Simples Nacional. Diferimento, né, alargamento do prazo para pagamento em 6 meses. A minha vontade era que não pagassem, né, durante um período. Mas como eu sei que esse governo é um governo do amor que gosta de arrecadar, nós fizemos um projeto pensando que pudesse passar e pudesse ser aprovado. E de fato já foi aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. E isso é muito importante. Pensar antes de também reconstruir as estradas, tudo, claro, mas isso o Estado já arrecada bastante da gente, né? Então, deveria ter dinheiro para isso. Mas pensar nos pequenos negócios, no tiozinho da padaria, e isso, no momento, não vejo que está sendo pensado. Eu vi que hoje o Lula anunciou aí que vai liberar FGTS, vai adiantar em restituição de imposto de renda, coisas que o cidadão médio já tem direito. Então, é um momento de pensar nisso, fico muito feliz. Num momento como esse, a gente vê que o Brasil tem esperança por causa do povo. E o Estado é um entrave. O Estado tem raiva daquelas pessoas que se organizam e conseguem ajudar o outro,
são felizes em fazer vaquinha, em ir lá, em resgatar. Isso é o maior absurdo, alguém tentar atrapalhar, certo? Hoje eu recebi um vídeo de uma médica de Araranguá, uma médica socorrista que estava lá pegou, passou coisa e foi lá ser voluntária, atender pessoas, e ela estava numa situação que o exército estava por perto, e o exército foi falar para ela que eles teriam que sair dali, porque a função deles não era fazer segurança, e ela falou que se eles saíssem dali, ela teria que sair também, porque começou a ficar uma região perigosa, troca de tiros, certo? Então a gente percebe que o voluntariado, a sociedade civil organizada, nesse caso do Rio Grande do Sul, foi muito, muito bem sucedida, e por isso que alguns da imprensa, o próprio governo, estão tentando calar as pessoas que estão mostrando a realidade nas redes sociais. Então, claro, tem um ou outro que se emociona com algumas imagens e divulga alguma coisa errada, pode ter, mas para combater esse tipo de coisa, o caminho não é a censura, como está fazendo o governo Lula, o Paulo Pimenta, indo atrás, oficiando o Ministério da Justiça, pedindo para a Polícia Federal perseguir, por exemplo, a influenciadora Estê Paiano, que falou que o Poder Central de Brasília é ineficiente, que o Estado é ineficiente. Ora, isso é uma opinião genérica, não citou o nome de ninguém, não citou sequer o governo Lula. Ela falou do Estado como um todo. Você vê, então por isso que eles estão querendo censura, estão querendo tudo. O Lula usa a fake news. O ano passado era armas. Esse ano, o assunto principal do Lula é o fake news, porque o segundo passo deles agora é censurar. E se nós não tivéssemos as redes sociais livres como temos hoje, nós não teríamos a mobilização de tantos voluntários, a sociedade civil não conseguiria se organizar e não conseguiria denunciar os absurdos que estão acontecendo de quem quer atrapalhar quem está ajudando. Então, se você não quer ajudar, tudo bem, fique em casa, faça oração, mas não atrapalhe quem quer ajudar e não acuse o produtor de fake news. Para combater o que tem de mentira, ou alguém que usou um conteúdo errado, nós temos que combater com verdade e com mais informação. O governo Lula erra na ação, erra na comunicação e erra em fornecer informações para que o povo saiba o que está acontecendo e como o dinheiro do povo está sendo utilizado. Eles não querem que você fiscalize. O Lula não está acostumado a ser fiscalizado, a ter oposição e a ter o povo falando. O PT está totalmente, a esquerda totalmente desconectada do povo. Então, o divórcio entre, eu li essa expressão essa semana, o divórcio entre Estado e o povo está mais evidente agora que temos um governo insensível e que quer tolher o cidadão da participação, do exercício da sua cidadania, que vai muito além do voto, que vai da cobrança e de opinião, de falar. Que bom que isso está em pauta, porque ontem mesmo eu vi isso e acabei mandando para o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Cobalcini, e aí ele falou que teríamos uma reunião na terça-feira para falar sobre isso, que ele teve com o ministro, mas eu não esperei até terça-feira, porque isso é um assunto urgente, e eu achei uma falta de vergonha, mais uma, do governo Lula, porque é um timing horrível para contingenciar dinheiro para prevenção de desastres naturais. Então, hoje estive com o governador Jorginho Mello, ele está aqui em Brasília, lá na Secretaria de Articulação Nacional, para falar justamente desse contingenciamento, porque esse dinheiro aqui, né, não foi por vontade do governo Lula, que estava previsto no orçamento. Nós, da bancada de Santa Catarina, alguns deputados, nós colocamos 50 milhões, e o relator do orçamento, que era do nosso partido, o deputado Mota, de São Paulo, colocou mais 85 milhões para isso. Isso aqui, essa ação aqui de prevenção e contenção de desastres naturais foi pedido pela a bancada catarinense pelo governador Jorginho Mello. E nós trabalhamos muito, inclusive, para o relator Mota, sensibilizamos ele e colocou esses 95 milhões, eu falei 85 milhões. O que está contingenciado são os 85 milhões. Porque dos 50 milhões que nós colocamos, o governo não pode contingenciar, porque não teria feito também.
Então, por lei, ele não pode. Então, ele contingenciou esses 85 milhões. Pela notícia que eu sei, eles estão dizendo que foi por um detalhe, mas uma falta de sensibilidade tamanho, porque final de semana vai chover mais, lá no Rio Grande do Sul e também no sul de Santa Catarina, que é onde eu moro, em Criciúma. Nós tivemos algumas cidades atingidas também, Praia Grande, no extremo sul catarinense, e algumas no oeste. E nesse final de semana vai chover muito de Criciúma para baixo. No sul, na REC e na MESC, que é o extremo sul de Santa Catarina. E agora nós não temos esse dinheiro. E sábado, o governador Jorginho Mello estará em Rio do Sul para começar a dragagem lá do rio, que foi uma promessa dela, e esse dinheiro estava previsto para lá. E eu me preocupei por falar com o governador Jorginho Mello, e ele falou, se eles não pagarem, Júlia, nós vamos fazer com dinheiro nosso mesmo, Santa Catarina, que não podemos deixar de fazer. Então, é uma vergonha isso nesse momento. É que nem aquele grupo lá criado pela Marina, e que eu vi nas redes sociais do presidente Bolsonaro, que se reuniu uma vez. Fala tanto, enfia tanto essa agenda climática, goela abaixo. A Marina Silva, né, vai em Fórum Econômico Mundial, fala disso. Inclusive, essa semana ela falou algo que me preocupou muito. Emergência climática permanente. Isso aí é terrível. Então, mas se reuniu só uma vez esse grupo da Marina. Então, a verdade é que não estão preocupados em prevenção, em ação, aliás, são completamente perdidos, por isso é um governo totalmente ideológico, com pautas em que a ministra Aniele Franco, a irmã da Marielle, e esse é o currículo dela, ela acha que algumas vidas têm mais prioridade que outras. Ela acha que se você é de uma minoria como quilombolas, você deve ter prioridade para ser salvo. Então, o cidadão tem que bater na casa e dizer, aqui tem algum quilombola? Não, então nós vamos atrás de um quilombola. Porque as minorias têm prioridade no resgate, no salvamento. Gente, a ideologia nessas horas não dá certo. Tudo que eles pregam é somente isso. Não sabem fazer um governo com ações, não sabem viver no mundo real dos brasileiros, na necessidade dos brasileiros. Se distanciaram de tudo que a gente precisa. E Santa Catarina certamente não está nas prioridades do governo Lula, porque contingenciaram aí o nosso dinheiro. Em discurso ao lado de ministros, Lula diz que, abro aspas, máquina de lavar é muito importante para as mulheres. Eu fecho aspas e eu convido a deputada federal Júlia Zanatta para o comentário sobre essa pauta. Eu vi essa notícia e eu comentei com os meus assessores hoje no gabinete. O Lula, ele é um ser totalmente repugnante para mim. Mas numa coisa a gente tem que admirar ele, na capacidade de pisar e humilhar as feministas que ele tem, né? Feministas que o apoiaram. Então, imagina se essa frase saísse da boca do Bolsonaro. Era notas de repúdio de várias mulheres, misoginia, machista, sairia no Jornal Nacional, talvez. Mas como é o Lula, as submissas da caixinha ideológica, as submissas que fazem tudo que o pai Lula manda, ficam quietas, não falam nada. Então, essa capacidade o Lula tem de humilhá-las bastante. E elas aceitam a humilhação e ficam caladas. O que prova mais uma vez o que eu sempre afirmei, que o feminismo não defende as mulheres. Aliás, hoje, o feminismo dessa última onda aí, ele está defendendo os homens que se sentem mulheres, né, em detrimento de nós, mulheres. Outro dia, um cidadão foi ali essa semana e falou, eu estou torcendo para a Júlia Zanatta ser assassinada. Eu postei nas minhas redes sociais e nada aconteceu. Se essa afirmação tivesse sido para uma deputada trans do parlamento, sairia em notícia internacional isso. Mas a minha vida está abaixo da dela. Então, o Lula fez uma afirmação que se faz do dia a dia, né? Por exemplo, alguns homens fazem essa afirmação e não pegou bem para ele porque ele diz defender justamente as mulheres. Então, essas mulheres que se sentem defendidas por ele, nada falaram, mas certamente estão se sentindo ofendidas, mas não são livres o suficiente para poder criticar o papaizinho dela.
Sobre esse abuso de poder, nós já comentamos, né, essa preocupação de um ministro de Estado, que inclusive é do Rio Grande do Sul, de se preocupar mais em atacar do que em ajudar, é realmente, como disse o Cogos, e quando o Cogos fala, parece que ele está recitando poesia. Então, como ele muito bem falou, é algo diabólico, porque o cara é de lá e o cara não, parece que acima de tudo está a perseguição. Está a tentativa de dizer que tudo que a gente vê de errado, ou cidadão comum, tem gente que está na rede social criticando que votou no Lula. Que está vendo, gaúchos que estão vendo que a falta de ação do Estado, do governo, a falta de sensibilidade, e que estão criticando. Então eles querem criminalizar até as pessoas que votaram nele, porque no fim é isso que vai acontecer. Quem acha que fez o L vai se safar da perseguição está muito errado, assim como a imprensa acha que vão censurar só a rede social e vai ficar por isso mesmo. Não vai ser assim. Então, é muito crítica a situação do Brasil agora. Eu costumo falar que estamos sob um governo de divisão e destruição, e não de união e reconstrução. Isso está cada dia mais claro, e até parte da imprensa já está falando sobre isso, e teve até aquela briga entre Folha e governo, em uma versão dada ali, e eles vão para cima, sim, da imprensa. Além de tudo, nesse relatório, nesse ofício feito do Paulo Pimenta ao Lewandowski, ele tem a cara de pau de usar o DCM como fonte fidedigna, fonte confiável. Recentemente eu processei o DCM e ganhei 15 mil reais em primeira instância, eles recorreram, mas porque eles me acusaram de ser propagadora de fake news, mas não conseguiram provar, né? Óbvio. Então, vão ter que pagar 15 mil reais para mim, recorreram para a turma recursal, mas eu tenho fé na justiça e sei que vou ganhar. Agora, falando mais especificamente, que é um tema que eu estou abordando muito, dessa descentralização de poder, dinheiro e tomada de decisões daqui de Brasília, de mais autonomia dos estados, porque tem muita gente que fala, porque a gente tinha que se separar e tal. Eu falo, não há necessidade. Há uma necessidade de dar mais poder, mais autonomia e resolutibilidade para os estados. E como que a gente faz isso? Primeiro, deixando mais dinheiro dos estados nos estados, certo? Santa Catarina, eu estou com uma tabela desatualizada aqui porque ela é de 2021, já pedi para minha equipe fazer uma mais atualizada, mas Santa Catarina, em 2021, pagou de tributos federais 71,6 bilhões para a União. Quanto que ela recebeu de volta como Santa Catarina, o povo catarinense? 11,6 bi apenas. Dá um saldo negativo de 60 bilhões que ficou em Brasília. O Rio Grande do Sul, 57,4 pagou, recebeu 13,3, dá um saldo negativo de 44 bilhões. Em contrapartida, o Maranhão, que é proibido fazer comparações nos dias atuais. Eu fiz esses dias sobre carteiras assinadas versus Bolsa Família entre Santa Catarina e Maranhão. Fiquei 15 minutos na CNN sendo trucidada pela moça da Abrage e mais 2 pseudo-juristas que falaram que eu estava cometendo crime de xenofobia, citaram inclusive o tipo penal, e também vou buscar os meus direitos, porque eu não posso deixar que 111.588 pessoas que confiaram em mim sejam atacadas junto comigo. Né? Afinal de contas, para o STF, atacar os ministros é atacar a própria democracia. Então, que dirá atacar uma deputada eleita pelo povo, também deve ser atacar a democracia, não é mesmo? Então, o Maranhão, por exemplo, fazendo essa comparação, são números, são dados, são fatos irrefutáveis. O Maranhão pagou para Brasília 6,6 bilhões e recebeu 21,4 bilhões. Então, eles estão com saldo positivo de 14,8 bi. Enquanto Santa Catarina está com 60 bi negativos. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ter essa solidariedade entre os estados. Não é isso. Mas o Pacto Federativo precisa ser revisto. Em momentos como esse que nós estamos vivendo, dessa tragédia no Rio Grande do Sul, demonstra justamente isso. Que a sociedade brasileira precisa começar a rediscutir o Pacto Federativo. Em que pese a gente está com esse governo indo totalmente na contramão. Não só com o governo, com o Congresso atual também, porque a reforma tributária, o Congresso Nacional foi protagonista.
Muitos encheram a boca aí para falar da reforma tributária. E o pacto federativo, que já era ruim, foi quebrado ainda mais, vai centralizar mais dinheiro em Brasília e vai ser feita, sim, mais politicagem para liberação de dinheiro nos estados. E eles querem, principalmente, afogar, estrangular estados pequenos, como Santa Catarina. A gente é um estado pequeno, porém gigante. Olha a contribuição, né? Por exemplo, São Paulo, que é a maior economia do Brasil, todo mundo sabe disso, pagou 538,3 e recebeu 47. Então, um saldo negativo de 481,2 São Paulo tem com a União. Nós precisamos reequilibrar isso. Não estou dizendo que nada de Santa Catarina possa ir para outros estados, mas essa tabela prova que há injustiças sendo cometidas. E em situação como essa, o Rio Grande do Sul talvez não precisasse estar se recorrendo do governo federal se tivesse recursos mantidos mais no estado. Então o Eduardo Leite está lá fazendo a sua vaquinha, né, que eu afirmei, não doem vaquinha. É um absurdo o estado ter que fazer vaquinha. Você doar para um Pix do governo, pelo amor de Deus, eu não acredito que pessoas fizeram isso. E ele deu uma declaração essa semana dizendo que o Pix do governo não é do governo. São de entidades privadas ligadas a bancos públicos. Então, pior, você doou para bancos, entidades ligadas a bancos. Assim, eu não consigo imaginar que alguma pessoa possa ter a coragem de fazer isso. Então, doe para entidades privadas, arranje alguma coisa mais de confiança. Tem Instituto Floresta, que foi indicado por um amigo meu. O Nicolas também está divulgando, foi o Sérgio Santana que indicou. Doe para a igreja, enfim, doe para qualquer coisa, mas evite doar para o governo. Então, é isso que eu penso, e é prioridade ali, número 1, falar sobre mais autonomia aos estados. A reforma tributária irá piorar uma situação já muito ruim. É verdade, eu acabei de receber um vídeo aqui do governador Jorginho Melo, junto com o Rafael, o chefão aí da NTT. Ele foi até o escritório aqui de Brasília, do governador Jorginho Melo, para dizer que está à disposição, porque as doações vão passar para o estado de Santa Catarina. Então, fica aí demonstrado que não houve nenhuma mentira, e que, inclusive, eles falam no vídeo aqui que o governador prontamente ligou para o Rafael da NTT, e logo depois da ligação do governador foi que a NTT soltou aquela portaria para acabar com qualquer tipo de entrave que o pessoal da ponta poderia estar provocando e causando aqueles que estão levando doações. Agora você veja o pensamento estatizante. É preciso o cara aqui de Brasília soltar uma portaria para falar o óbvio. Sobre as doações humanitárias, não precisa ver a burocracia do dia a dia, certo? Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E aí, a Globo e outras rádios locais, inclusive da minha cidade de Criciúma, passaram hoje a manhã inteira detonando o governador Jorginho Melo, chamando ele de mentiroso e dizendo que eu não trabalho, tentando manchar a minha imagem como pessoa pública, dizendo que eu não sujo o meu sapatinho, né? E que eu nunca fui no Rio Sangão, que é o rio que geralmente enche ali na minha cidade. Então, eu tenho fotos e vídeos de eu indo lá monitorar o Rio Sangão em época de enchente, tá? Então, tentando denegrir a minha imagem. Porque o que aconteceu? Eu peguei o post de um jornalista da minha cidade, que eu não vou divulgar porque é irrelevante, quer ganhar também notoriedade em cima do meu nome. Então, fui lá e publiquei no meu Twitter. Eu não emiti nenhum juízo de valor. Publiquei porque ele disse que a reportagem do SBT era uma montagem. Ele disse que a reportagem do SBT era uma montagem. Então, eu publiquei isso no meu Twitter e várias pessoas foram no Twitter dele questioná-lo. Um jornalista de Santa Catarina que também falou alguma bobagem, foi lá e pediu desculpas. Qual a dificuldade se a pessoa errou, pedir desculpas e admitir o erro? Mas não, eles dobram a aposta. Porque
não detém mais o monopólio da comunicação, da informação. Antigamente, quem tinha um microfone, quem tinha uma coluna, se você brigasse com eles, eu já trabalhei, eu era assessora de imprensa de políticos, já fui. Ninguém brigava com jornalista, porque não tinha onde você se comunicar se você cortasse relação com o dono de um microfone, ou com o dono de uma coluna. E o cara continuava ali com a guerra pessoal dele. Então, assim, o jornalista que perde totalmente a credibilidade quando ele vai para o argumento ad hominem, querer detonar a pessoa. E hoje foi feito isso com o governador Jorginho Melo ontem, hoje de manhã em algumas rádios locais, e muitos jornalistas estão falando, por exemplo, da doação do fundo eleitoral, que é aproximadamente 5 bi, que contou com o meu voto contra, fui contra o aumento desse fundo eleitoral. E se vão trabalhar, políticos, doem o fundo eleitoral, não tem problema nenhum doar o fundo eleitoral. Só vamos lembrar também que só semana passada o Lula saiu no antagonista, o Lula liberou 5 bi em emendas apenas para aliados. Inclusive essas liberações de emenda extras deviam parar nesse momento, pelo menos, né? E por causa do Rio Grande do Sul, só liberar se for para o Rio Grande do Sul. Outra coisa, os jornalistas em nenhum momento pedem para o governo Lula parar de despejar dinheiro em mídias, para as rádios, para as TVs, para os jornais, para os blogs de esquerda. Ninguém pede para esse dinheiro que vai do governo Lula para as mídias pararem de jorrar dinheiro. Então, o que o jornalista hoje não está acostumado? O jornalista não está acostumado a ser confrontado, nunca teve na história. Agora, por isso que eles falam das redes sociais. Porque se nós formos calados, nós não teremos nem o direito de confrontá-los. De dizer, vem cá, meu amigo, você está errado. Eu tenho aqui ajuda para você. Quer a informação certa? Eu posso te ajudar. Ele não quer que você ajude ele sequer a melhorar. Você reconhece um autoritário pela maneira que ele age quando é confrontado. E a imprensa acha que tem, não todos, né? Tem alguns jornalistas que eu respeito, sim. Alguns pediram desculpas, inclusive, aqui em Santa Catarina. Então, é um total contrassenso. Eu sou jornalista, fiz faculdade de jornalismo, e o jornalismo no Brasil está numa situação deplorável. Poderia estar ajudando agora numa situação como essa, mas está preferindo se aliar ao governo para chamar os outros de produtores de fake news. Humilhação por esquerdista, para mim, já é exaltação. Gostaria de dar boa noite a todos e dizer que estou à disposição sempre e força aos meus irmãos gaúchos. Amanhã já estarei no Sul novamente. A minha cidade fica praticamente a 200 quilômetros de Porto Alegre e certamente estaremos nos unindo aí a diversas pessoas que estão ajudando, donos de clube de tiro na minha cidade, que pegaram seus barcos, seus equipamentos e foram lá fazer salvamento, porque pessoas que defendem a legítima defesa, o direito a portar armas, geralmente são as pessoas que estão à frente de momentos como esse. Então, minha solidariedade a todos e nós vamos vencer mais essa. Fiquem com Deus.